Bem, então, é, bom dia, né? Mais uma vez aqui, eu sou o Tiago, chegando aqui na área, disciplina de filosofia, tá? Hoje a gente vai discutir a filosofia lá do século XIX, tá certo? Com as discussões que envolvem aí três pontos de vista importantes. O primeiro vai se referir, tá bom? Ao positivismo. O segundo, a gente vai começar a discutir sobre o utilitarismo e o materialismo histórico. Então, a gente fecha o nosso conteúdo a partir desses três pensamentos da filosofia do século XIX para serem trabalhados aí na nossa avaliação, tá? Bem, gente, então falando sobre o positivismo, o que é importante a gente destacar? Sim, também eu queria, já que falei em destacar, eu queria destacar que vocês podem acompanhar pelo livro, tá bom? E vão sempre fazendo anotações, perguntas, que eu vou estar falando aqui essas coisas e é bom a gente anotar, tá ok? Para que depois possa tirar possíveis dúvidas. Pronto, vamos nessa então, ó. Sobre o positivismo. Então, quando a gente, principalmente para Enem, né, quando a gente escuta falar em positivismo, a gente tem que lembrar, tá certo, de um importante filósofo, que é o Auguste Comte, ok? Auguste Comte, tá? Ele é considerado, inclusive, o pai do positivismo, ok? Então, o positivismo, especificamente, a gente pode entender enquanto uma corrente sociológica lá do século XIX, capaz de produzir, pessoal, um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade. Então, a corrente de pensamento sociológica do século XIX capaz de produzir aí um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade, tá? Então, o positivismo surge aí através do Augusto Comte em defesa dos métodos científicos, ou seja, era o período aí onde existe uma grande, um grande processo de tecnologia em desenvolvimento da humanidade ao século XIX, tá? Então, surge aí a ciência como uma possibilidade, agora de modo efetiva, de entender aí a verdadeira realidade sobre os fenômenos, né? Sobre a sociedade como um todo. E aí, o positivismo ele toma como ponto de vista essa defesa dos métodos científicos baseados em dois pontos importantes. Primeiro é a observação e, em segundo, a experimentação. Então, para entender os fenômenos, o positivismo se pauta basicamente nessas duas pontes: a observação, descrição das coisas, né? E as experimentações, ok? Então, enquanto ciência que surge aí, enquanto uma possibilidade para descobrir a verdadeira, ou seja, o verdadeiro conhecimento, né, sobre a sociedade, surge o positivismo, tá certo? Baseado na experimentação e observação dos fatos, dos fenômenos, tá certo? E aí, enquanto possibilidade de discussão desses fenômenos, a ciência se pauta no positivismo. Então, positivismo ele pode ser sinônimo, inclusive, de descrição, de observação e experimentos, experimentação, tá? Basicamente, isso é o que a gente pode entender pelo positivismo, tá bom? Então, sempre que tiver uma questão no Enem que comente sobre positivismo, a gente deve associar a Augusto Comte, a gente deve associar ao século XIX, ao descobrimento da ciência enquanto possibilidade verdadeira de entender os fenômenos, enquanto vocês escutam falar assim, método científico, ok? Experimentação, observação, descrição dos fatos. Então, isso tudo se refere a essa corrente de pensamento chamada positivismo. Tudo bem? Bem, na sequência, o que é que a gente tem, né?
O positivismo ele também pode ser entendido desde o ponto de vista do seu surgimento, né, enquanto uma importante corrente aí que contribuiu demais para o desenvolvimento científico. Por quê? Porque essa corrente ela surge principalmente diante do desenvolvimento industrial. Então, o desenvolvimento industrial, lá do século XIX, traz o desenvolvimento científico e tudo isso influenciado pelo que a gente chama de iluminismo. Tá? Então, essa corrente de pensamento, o positivismo, traz aí essa influência lá do período onde as sociedades, no século XVIII, né, século XIX, principalmente, a partir de 1700 aí, 1800, começam a se desenvolver industrialmente sobre os princípios do iluminismo. Então, surge aí em meio ao desenvolvimento industrial e científico influenciado pela corrente iluminista. E a corrente iluminista é aquela corrente, né, onde você tem uma clareada, você sai das trevas. As explicações agora, elas devem ser pautadas especificamente nas discussões referentes aos aspectos científicos, ok? Então, é sobre isso que essa corrente de pensamento vai tratar, certo? Importante destacar, quando a gente ouve falar em teoria de Comte, né, de Auguste Comte, a gente vai se basear na lei dos três estados. Então, é outra dica aí para o Enem. Sempre que a gente escuta falar em Auguste Comte, positivismo, principalmente nesse positivismo baseado aí, influenciado pelo iluminismo, ele cria a sua teoria, tá? E essa teoria é chamada de teoria dos três estados. Então, ele se baseia nessa teoria positivista para explicar algumas questões relacionadas aí à sociedade, ou seja, dispor o verdadeiro conhecimento sobre a sociedade aí, certo? E aí, importante tomar nota disso, viu, turma? O que seria essa lei dos três estados? Primeiro ponto, tá certo? Com relação à lei, a gente tem o poder teológico, o metafísico e o positivo, tá certo? Deixa eu admitir mais pessoas aqui. Bem, então, atenção nisso, ó. É muito importante, principalmente quando a gente ouve falar em questões do Enem, a gente ter essas associações. Então, sobre o que eu estou falando para vocês aqui do positivismo, no nosso capítulo 4 lá, corrente sociológica, né, lá do século XIX, capaz de trazer ou proporcionar o verdadeiro conhecimento sobre a sociedade. Então, traz em defesa do positivismo. Desculpa, o positivismo traz uma defesa sobre o cenário científico, ok? E aí, o Comte é considerado o pai, tá, do positivismo, e ele tem uma teoria fundamentada na teoria dos três, tá certo? Estados. Então, basicamente, essa teoria ela vem para trazer uma ciência enquanto universal e válida. Então, Comte, através do positivismo, ele coloca a ciência, né, enquanto algo universal, é algo que vai estar aí em todo o aspecto de discussões científicas pelo mundo, tá certo? Também se baseia na experimentação, observação e descrição dos fatos, dos fenômenos, tá? Esses fenômenos sociais, portanto, explicação dos fenômenos sociais, e também vai trazer aí um apoio do conhecimento científico, tá? Então, o positivismo, através do Comte, que formulou essas três teorias aí, ou sua teoria baseada em três princípios, né? Vou explicar sobre eles, se baseia aí dando esse apoio à ciência como um todo. E quais são os três pontos mais importantes da sua teoria? É o teológico, o metafísico e o positivo, que ele chama. Então, ele acredita que a sociedade vai, primeiro, entender a discussão do conhecimento, né, a partir do processo teológico.
Ou seja, o que seria isso? Através de crenças. Tá? Então, na sua teoria, se baseando nessa lei dos três estados, ele fala o seguinte: em um primeiro momento, a sociedade busca explicações através daquilo que ela imagina, através de mitos, de fantasias, das crenças. Então, as crenças é para explicar a realidade, tá? Por isso que se chama o estado teológico. E aí, essa sociedade ela começa a entrar em um processo de evolução, tá ok? E ela vai discutir agora o estado metafísico, que é a explicação da realidade em termos naturais, né? Ou seja, questionar aquilo que é sobrenatural. Então, no primeiro momento, ó, olha só como vai evoluir. O estado teológico, as pessoas vão procurar explicações para os fenômenos através de crenças. Tá? E aí, passa-se um tempo, as pessoas vão começando a entender que essa discussão metafísica ela vai começar a ser questionada, esses fenômenos naturais vão ser questionados, que se baseia no estado metafísico. Até que a sociedade ela evolui, tá certo? E passa a entender o processo, entender a manifestação dos fenômenos não mais pelo poder teológico das crenças, não mais pelo poder metafísico, que é questionando esse sobrenatural, e sim através do poder positivo, tá certo? Ou do estado positivo, que é a observação e a experimentação, portanto, através do positivismo, ok? Então, basicamente, quando a gente escuta falar em Augusto Comte, essas são as principais informações. Tudo bem? Conseguiram acompanhar aí ou tem perguntas? Eu posso avançar? Estão conseguindo acompanhar? Ótimo, muito bem. Vou dando continuidade aqui, tá certo? Então é o seguinte, ó. Essa primeira parte é Augusto Comte. A gente falou do positivismo, tá bom? Então a gente viu que o positivismo vai ser uma corrente de pensamento aí que vai dar em defesa da experimentação e a observação dos fenômenos, criada pelo o filósofo francês Auguste Comte, tá? Influenciada pelo processo industrial, científico, através da corrente de pensamento do iluminismo, tá bom? E aí o Comte, ele traz aí a discussão do conhecimento enquanto progresso, tá bom? Então, somente o conhecimento produzido pela ciência poderá alcançar a ordem e o progresso. Olha só, a bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. É a frase positivista mais conhecida aqui do Brasil. Por quê? Porque somente através da ciência é possível, sim, compreender a verdade dos fenômenos. E aí, o Comte ele monta a sua teoria, que é a teoria dos três estados. O estado teológico, o estado metafísico e, finalmente, a evolução completa, que é o estado positivo, baseado na observação e experimentação. Então, isso é o que a gente tem para entender sobre o Comte. Tudo bem? Passando aqui na sequência, pessoal, a gente tem outro importante ponto aqui do nosso conteúdo, tá? Que é a discussão do utilitarismo, lá do filósofo britânico e empirista John Stuart Mill. Tá? Então, o utilitarismo de John Stuart Mill. Vocês podem ir acompanhando aí no livro, tá certo? A gente vai falar sobre esse ponto de vista aqui. Então, o que seria o utilitarismo? O utilitarismo é aquela corrente de pensamento criada não especificamente pelo Mill, mas o John Stuart Mill, ele foi a principal figura lá do século XIX que vai dar uma reformulada nesse conceito sobre o utilitarismo, né? E ele vai falar aí que o utilitarismo possui o maior princípio, que é a felicidade. Então, basicamente, é você entender o que é o certo e o que é o errado, tá? Como assim? O que é o certo e o que é o errado?
Então, para a corrente utilitarista, ou utilitarismo lá do John Stuart Mill, a ação, o correto é toda ação, né? Ou seja, aquela ação correta onde maximiza a felicidade para o maior número de pessoas. Vou repetir, né? O que é o certo e o errado seria a concepção do princípio da maior felicidade, que vem aí discussão, que vem aí falar sobre a discussão do utilitarismo, tá? Vejam bem, o que é que eu estou falando aqui? Sobre uma corrente de pensamento que se chama utilitarismo, que foi proposta de uma maneira mais específica aí pelo John Stuart Mill, que vai falar do princípio da maior felicidade. Então, para o Stuart Mill, o que é a felicidade? É o que é certo e o que é errado. Quando você faz ações certas, você proporciona a felicidade. Quando você faz ações erradas, você está infeliz. E o que é o certo e o errado? O que é essa felicidade? É quando moralmente ele vai discutir a questão da ética, né? Então, quando moralmente a ação moralmente correta seria aquela, deixa eu admitir mais pessoas, isso, seria aquela que vai maximizar a felicidade para o maior número de pessoas, tá? E o que são essas felicidades? São a questão dos prazeres. Então, eu vou dar um exemplo aqui para colocar de uma forma mais clara. Tá? Ó, imagine que a gente está falando aqui sobre o conceito de utilitarismo, tá bom? E vocês têm que fazer uma escolha que vai beneficiar o seu individual, né? Em detrimento do benefício da felicidade do coletivo. Então, para o John Stuart Mill, isso aí é uma ética extremamente errada. Né? Tem até, por exemplo, um exemplo que ele coloca falando onde você tem um grupo de 5 pessoas, tá certo? Que vem uma locomotiva e você é o cara que controla ali o trilho. Então, ou ele vai atropelar essas 5 pessoas, ou ele vai atropelar alguém que você ama. Então, você tem que fazer essa divisão, quem você vai controlar ali para que a locomotiva faça o caminho. Atropelar a maior parte das pessoas ou atropelar uma pessoa que você ama. Para o Mill, tá? Você deve controlar a chave e virar a locomotiva para uma única pessoa que, infelizmente, é aquela que você ama. Por quê? Porque a felicidade do coletivo é a felicidade suprema, tá ok? Isso é o utilitarismo. É você entender o que é felicidade. E para isso, tá certo? Os prazeres, eles são divididos em prazeres superiores e prazeres inferiores. Então, o que isso quer dizer? Tá? Que a ética utilitarista é você promover inicialmente a felicidade para a maioria das pessoas. Então, quando a gente escuta falar na corrente de pensamento chamada utilitarismo, a gente logo associa do século XIX, né, ao John Stuart Mill, e ele vai falar da sua ética, tá certo? Que é a ética da maior felicidade, e o que é o certo e o que é errado. Então, o certo é você proporcionar felicidade para a maior parte das pessoas, e não para o individual. E isso você vai ter uma concepção ética pautada no coletivo. Você beneficiando a maior parte das pessoas, a coletividade, você tem uma ética de uma maior felicidade. Então, basicamente, essa é a sua teoria. Ok? Conseguindo entender esse segundo ponto? Como é que está aí? O que é que vocês estão achando? Posso ir avançando aqui? E falta o último ponto aqui para a gente fechar a aula. Ok, então, a gente falou hoje sobre positivismo, tá? A gente falou agora sobre utilitarismo, positivismo Auguste Comte, e utilitarismo, né? Aquela busca pela maior felicidade, a ética, que ele chama, né? A ética utilitarista, que é proporcionar a maior felicidade para a maioria das pessoas, tá certo? E agora a gente vai falar sobre o materialismo histórico do Karl Marx.
E aí a gente fecha nossa aula, tá bom? Então, basicamente, o que seria o materialismo histórico? Então, essas são as principais correntes de pensamento que fariam a discussão científica lá do século XIX. E, por último, o materialismo histórico do Karl Marx. Tá? Então, nada mais seria do que a interpretação da história, o materialismo histórico, portanto, a interpretação da história da humanidade a partir de um aspecto material. Ou seja, o que seria esse aspecto material? Entender essa interpretação histórica, tá? Na forma como a sociedade se organiza para produzir materialmente as condições para a sua reprodução e para a sua existência. Como assim, professor? Calma aí que eu vou explicar mais, certo? Então, o Marx ele propôs e disse o seguinte, existe o determinismo econômico. Tá? Então, tudo foi condicionado para que as relações que ocorrem na sociedade, elas são relações de produção. Ou seja, o materialismo histórico seria essa interpretação histórica da humanidade, tá certo? Ou seja, a forma de como a sociedade se organiza para produzir as coisas necessárias para a sua produção e reprodução social, para garantir a sua existência, como os meios de produção, como o trabalho, como as relações entre as pessoas. Então, para o Marx, tudo que existe no processo produtivo tem a ver com o aspecto econômico. Nas relações com a sociedade, ela se organiza e tudo gira em volta do cenário econômico. Tudo é econômico para o Marx, né? Por isso que ele fala do determinismo econômico. Então, o que seria isso? Para o Marx, as relações sociais são necessariamente relações de produção, são relações determinadas materialmente, né? A partir das relações econômicas. Portanto, tudo é relações econômicas para o Marx. Ele entende a sociedade dessa maneira. Tá? A concepção, basicamente, de que a economia de uma sociedade determina as demais relações. Então, por exemplo, para o Marx, as nossas relações, todas elas são determinadas pelo aspecto econômico. Por exemplo, vocês estudam numa escola particular. Eu sou um trabalhador assalariado e professor de vocês. Vocês pagam a escola e isso vai fazendo a nossa relação social. Tudo é determinado pelo aspecto econômico. Consegue entender? E esse aspecto econômico, o Marx vai trazer para a gente, finalizando aqui nossa aula, dois importantes conceitos, que é a determinação a partir da infraestrutura e da superestrutura. Então, no capitalismo, né, que é a base de estrutura para a argumentação econômica do Marx, tá certo? O determinismo econômico vai estar sustentado em dois pontos importantes, que vai ter uma infraestrutura e vai ter uma superestrutura. O que seria a infraestrutura do capital? Seria o campo econômico, né? Ou seja, aquela maneira como a sociedade produz aquilo que precisa para a sua vida, tá certo? Para a sua reprodução social, tá? Como, por exemplo, aí a terra, as indústrias, o trabalho das pessoas. Então, isso aí é a estrutura do capital, tá certo? Ou seja, os meios pelos quais as pessoas, ou seja, a sociedade, produz tudo aquilo que ela precisa para a sua reprodução social. Isso se chama infraestrutura. E o segundo conceito é a superestrutura, que essa superestrutura é o campo ideológico. Tá? Como assim, professor? O campo ideológico. Vou explicar. A leitura, quando a gente ouve falar, por exemplo, de trabalho, é você fazer o quê? É você produzir riqueza, é você acumular, tá? É você ser alguém de sucesso. Né? E isso vem através do merecimento, a concepção de quanto mais você trabalhar, mais você vai enriquecer, porém você vai estar alienado. Né? Então, essa concepção parte aqui de uma ideia. Então, para o capital, tá bom?
a superestrutura se baseia no aspecto ideológico. A sociedade, ela tem essa alienação ideológica de que as relações acontecem e você pode alcançar felicidade através disso, do consumo, do trabalho, da acumulação de riqueza, é o cenário ideológico. E aí, basicamente, essas são as questões sobre o materialismo histórico do Karl Marx. Ok? Tudo bem? Então, para a gente fechar a nossa aula, tá bom? 3 minutinhos aqui para fazer um grande resumo. A gente falou hoje de 3 conceitos lá do século XIX, tá bom? De 3 importantes questões que foram estabelecidas lá no século XIX. O primeiro vem se referir à perspectiva científica através da corrente de pensamento chamada positivismo. E sobre o positivismo, a gente destaca o Auguste Comte, ok? O Auguste Comte, o pai do positivismo. E ele se baseia, basicamente, numa teoria que ele cria, chamada da teoria dos 3 estados. A primeira lei, né, é o estado teológico, o estado metafísico, o segundo e o terceiro é o estado positivo. É um processo de evolução que vai acontecendo, onde as explicações dos fenômenos do estado teológico se dá através das crenças, depois da metafísica começa a se questionar, né, essa questão sobrenatural, e finalmente a sociedade evolui, chegando no aspecto científico, que é o positivismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente viu na aula de hoje foi sobre o utilitarismo, lá do John Stuart. Ele vai trabalhar o conceito, né? Ele é um britânico, filósofo e empirista, que vai falar sobre o conceito de maior felicidade. Ele vai dizer que a felicidade é aquilo que é certo e não aquilo que é errado. E para que isso aconteça, você tem que ter uma ética utilitarista. E essa ética é proporcionar a felicidade para o maior número de pessoas. Então, o coletivo deve ser, tá certo, em detrimento do individual. Ok? E, finalmente, o materialismo histórico do Karl Marx. Tá bom? Que nada mais do que a interpretação da história através do aspecto material das relações sociais baseadas no determinismo econômico. Para o Marx, tudo, nossas relações sociais se baseiam nas relações econômicas, nas relações de produção econômica. E ele discute 2 pontos importantes: a infraestrutura do capital e a superestrutura do capital. Tá? A infraestrutura são os meios de produção, os modos como as pessoas trabalham e utilizam os meios de produção, a sua força de trabalho, para a produção daquilo que é necessário. E a superestrutura é o poder ideológico, tá certo? É o poder ideológico do consumismo, do enriquecimento, do acúmulo, do sucesso, né? Sobre o ponto de vista do materialismo histórico do Karl Marx. Tudo bem? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Ok. Ok, turminha? Então, só recapitulando o que eu falei no início da nossa aula aqui, a partir agora das próximas aulas, a gente vai focar em sociologia, porque sociologia a gente se atrasou um pouco devido a Covid, né, que eu tive, devido ao feriado. Então, a gente teve aí algumas aulas que nos atrapalharam. E a gente vai ter, basicamente, a programação, essas 4 aulas agora, desse mês. A gente vai ter mais um mês de aulas. Todas elas vão ser, a cada semana, a disciplina de sociologia. Tudo bem? E aí a gente fecha o conteúdo do primeiro e segundo bimestre, a gente já concluiu de filosofia e vai concluir no final do mês de julho, tá? O conteúdo do segundo bimestre de sociologia. E aí eu vou propor agora uma avaliação de filosofia para vocês, tá certo? Referente aí a esses capítulos que a gente vem estudando. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, pode falar comigo aí, que a gente vai trocando uma ideia e fique atento que a gente vai ter a avaliação. Para facilitar, eu sugiro que vocês comecem a fazer as questões lá do livro, que
que depois eu rolo um gabarito aí para vocês. Ok? Então, saudações, tá bom? Tudo de bom. Um forte abraço a todos aí. A gente se fala nas próximas aulas. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau, professor. Até mais.